Histórias de... Eu acho que eu atuei com grandes executivos de multinacionais, porque como eu era instrutora da SBC, Sim. atuei com vários que tinham trajetórias brilhantes, cada um com a sua história. Mas se eu for dizer coincidentemente, assim, o que mais me chamou a atenção foram eles três, porque eles são espiritualmente elevados. Então, assim, ficava fascinada como é que eles têm uma sinergia, e todos três, eles são católicos, né? Uhum. E tem um valor muito forte que é de caridade. Então, eles fazem muita caridade, né? Eu acho que a maioria das pessoas bem-sucedidas aqui do Ceará, que eu acho que eu encontro Muitos muita gente fazem. boa, Muitos né? fazem. Muitos fazem. Muitos fazem. Então, eles fazem, a empresa hoje ajuda 17 instituições carentes, né? E eles, como pessoa física, ajudam muito. Estou dizendo assim, eu conheci eles dessa forma. Uhum. Então, eles tinham um lema, quando eles começavam a reunião, uma oração própria, vamos dizer assim, né? Então, nada abala o respeito que eles têm entre si. Então, eu já atuei com empresas familiares, com multinacionais, com altos executivos, atuei com a Cúbico, que tinha uma empresa aqui, atuei com a Whirlpool, atuei com executivos da Microsoft, tudo através da empresa. Mas, assim, com eles em especial, muita coisa do que eu estudei, né, eu via neles. Então, isso me encantava demais e me encanta até hoje, né? Então, eu via a questão da determinação, é, da história de, por exemplo, não me diferencia nada esses grandes empreendedores com eles que saíram lá de Sobral e queriam, olha, eu queria, na cabeça deles, eles queriam montar um negócio próspero, né, que não fosse uma moda. Então, ficavam pesquisando no Jornal de São Paulo para saber para dar ideias, né? E com um dinheiro que eles juntaram, primeiro foi o Custódio e o Marinho, né? Uhum. Foram montar a primeira máquina. E aí começaram com a Interbyte, né? Onde o Pedro Ivo trabalhava na Interbyte para eles. Chamaram o Pedro Ivo para trabalhar lá, porque eram amigos de infância de Sobral. E a Interbyte quebra, né? E aí eles começam com a iByte no ano seguinte, ou não sei, em 2000. E aí o Pedro Ivo começa a trabalhar e começa a adquirir. Hoje são 3 sócios igualitários, né? Mas o fato deles começarem do zero, o fato deles terem uma visão muito forte, o fato deles se complementarem no sentido de até o Custódio, por exemplo, casar, era o Marinho que pagava as contas dele. Eu vejo numa situação de sócios onde o Marinho assina, tu assinou, tá bom, então pronto. Os outros 2 assinam. Então, viver com isso, onde você vive num mundo organizacional, onde você não tem Confiam esse muito, né, em si. muito em cada um deles, né? Cada... Então, assim, e não quebra de jeito nenhum esse elo, né? O respeito, a união, os valores muito fortes de contribuição, né? De contribuição. Eu acho que isso me marcou muito, porque, lógico, eu atuei com pessoas extremamente inteligentes, que rodaram o mundo, né? Mas histórias deles, assim, me encantavam muito, porque eram realmente histórias de pessoas que a gente chama, que a gente estudava, que são arrimos de família, né? Que começam e são as pessoas mais bem-sucedidas da família deles, Uhum. né? Então, sim, para mim, são referência, né, de todos esses que eu já trabalhei, que eu fiz mais de 20 mil horas de processo de coaching. Eles são referência muito forte, porque muitos são referências de empreendedorismo também. Atuei com italianos, empresários italianos, mas eles têm algo a mais. O algo a mais deles é a inteligência espiritual. Uhum. Então, eles têm uma crença muito forte em Deus, né, e praticam isso na caridade, na generosidade, e cada um de uma forma. É tão interessante que até isso, por exemplo, eles seguem movimentos mesmo. Então, por exemplo, o Marinho segue, cada um escolheu um para ajudar. Acho que eles disseram assim, não, Deus, vamos já todo. Foi coincidência, porque o Marinho segue e trabalhou, ele tinha horas como conselheiro financeiro do Padre Ayrton, né, Uhum. da Fundação Terra. O Uhum. Custódio com o Shalom, com o Padre Antônio Furtado,
né? O diretor espiritual dele, ele contribui, ele participa ativamente. E o Pedro Ivo com o Padre Eugênio e o Grupo Amari, que ele é coordenador e serve. Entendeu? Então, os três servem. Bacana isso. Os três servem. Então, 3 grupos diferentes, né? e 3 grupos diferentes, né? Então, com o talento de cada um. Então, eles têm uma inteligência Padre Eugênio teve espiritual. aqui, viu? É maravilhoso o Padre Eugênio. Foi. E Então, também recebi a Patriciana e o Davizinho. Que são maravilhosos, que são do Amari também, né? São muito amigos do Pedro Ivo. Então, os três têm uma força muito grande, né? Espiritual. Então, tudo para eles é Deus no comando. Eu acho que essa fé deles, que move eles, também me move. Eu acho que é uma coisa muito próxima. Mas atuei, vou dizer assim, várias mentes brilhantes, mas eu acho que eles têm esse a mais, que é a inteligência espiritual.